E eu já começo com a reunião que está repercutindo e muito no mundo político entre o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, na tarde de hoje, e o presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, com o ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira. O presidente Jair Bolsonaro teve um encontro no começo da tarde de hoje no Palácio do Planalto com o alto comando das Forças Armadas. Entre os assuntos discutidos em todos os encontros estão o perdão concedido ao deputado federal Daniel Silveira e a liberação de dados sigilosos feitas pelo presidente Jair Bolsonaro. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou que a Polícia Federal entregue um relatório em 15 dias sobre a investigação que apura se o presidente Jair Bolsonaro vazou documentos de um inquérito sigiloso da Polícia Federal sobre um ataque hacker ao TSE. A nova confusão entre os poderes, ou a possibilidade de confusão, é inclusive o tema da nossa enquete de hoje, que eu já vou abrir no portal da Jovem Pan News para você correr no jovempan.com.br, votar, participar. Você acha que Daniel Silveira provocou uma crise entre os poderes da República? Sim ou não? Corre lá o seu voto no jovempan.com.br. Temos o nosso Constantino Piperno, Marco Antônio, Jorge Serrão para a gente começar as nossas discussões. Ótima tarde para os senhores. Eu quero puxar um pouquinho o início da nossa conversa justamente para esse encontro, essa foto que está repercutindo na internet entre Luiz Fux e Rodrigo Pacheco. Marco Antônio, isso aí é um recado para o presidente da República ou não? Boa tarde a todos, boa tarde, Paulo. Olha, Paulo, eu não gosto dessa agenda promovida pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. De novo, a gente tem que repetir que não é nada difícil exercer o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal no que se refere a posturas. É bem simples, tá? Não fica por aí dando entrevista, mantenha opinião sobre questões que estão aí atreladas aos autos com você, né? Não saia por aí oferecendo de maneira espontânea a sua opinião para qualquer meio de comunicação, ou em simpósios acadêmicos, ou em artigos acadêmicos que seja. Exerça um pouco de autocontenção. Você é um poder que as pessoas recorrem a você. Você é inercial. Você só responde se provocado. A gente está vendo a deturpação de toda essa praxe das cortes constitucionais mais respeitadas no mundo inteiro. Inglaterra, Alemanha, Estados Unidos. Os melhores exemplos que a gente tem de corte constitucional que respeita essa Constituição escrita, que serve como referência para as nossas liberdades e garantias individuais, para os nossos direitos. Agora, o que a gente está vendo é exatamente o oposto disso. O que eles estão se envolvendo na relação com o Poder Legislativo? Uma agenda que não é detalhada, uma agenda fechada, uma agenda que não é aberta, que não é transparente. Então, na hora de ser transparente e ser aberto com relação ao que você está fazendo, não. Daí a gente tem que comentar um absurdo desse aqui. Paulo, eu fico genuinamente preocupado com o andar da carruagem do ponto de vista do Poder Judiciário. Já falei uma vez aqui e vou repetir. A gente tem que acabar com o foro por prerrogativa de função, porque gera essa relação clientelista entre Senado e Câmara Federal e o STF. Tem que, de alguma forma, restringir o poder do Supremo Tribunal Federal, acabar com as ações originárias. Não pode ser mais uma corte originária, tem que ser só uma corte recursal. Senão, não vai adiantar. Você vai ter rede, PSOL, PCdoB, sustentabilidade, esse pessoal maluco, toda hora perdendo na votação do Congresso, que é um ambiente democrático, é um ambiente de representantes eleitos, tem legitimidade para propor pautas relevantes para o nosso país, e eles vão para um ambiente onde não tem representante eleito, tem só burocrata nomeado. E nomeado para defender a Constituição. Daí a gente entra nesse problema da Constituição gigantesca, aberta, cheia de princípios e regras que eles usam da maneira como eles aprovêm. Então, é muito simples, Paulo. A postura é de desconfiança e tem que ser de desconfiança quando você tem um caso como esse, sem nenhum tipo de transparência. Muito bem, Serrão, eu queria ouvir um pouco da sua análise, da sua opinião sobre esse encontro que a gente está discutindo entre Luiz Fux e Rodrigo Pacheco. Que tipo de recado eles estão tentando mandar para o Bolsonaro? Saudações, meus amigos e amados haters. Vou ser bem sincero, esse tipo de reunião, ela não acrescenta nada do ponto de vista de mandar recado. Porque vamos lá, quando você quer conspirar, você não faz numa reunião anunciada publicamente. Então, essa reunião não vai conspirar. O máximo que pode acontecer é que eles tenham conversas ali privadas de interesse pessoal deles. Mas
Isso aí também não acrescenta em nada, ninguém vai ficar sabendo o que efetivamente aconteceu. Não serve de recado para o presidente da República. Esse é o ponto fundamental. Ainda digo mais. O ministro da Justiça, Anderson Torres, se reúne mais com os ministros do Supremo Tribunal Federal, ele disse isso aqui na Jovem Pan, do que o Rodrigo Pacheco se reúne com esses magistrados. Então, a importância de Rodrigo Pacheco hoje é diminuta. Ele é um senador candidato a um mandato só. Está de brincadeira. Tentou ser presidenciável, viu que não tinha a menor condição. Tentou se promover, viu que ele não tem essa vocação para a promoção. Tentou posar de articulador político, mostrou-se péssimo. Então, é uma figura que hoje na República é antipatizada. Ele teve tudo para ser uma repetição do Antônio Carlos Magalhães, se ele tivesse capacidade e competência de articulação. Ele não teve. Então, ele hoje é essa figura que domingo, como no final de semana agora, do feriado 1º de maio, falou besteira, botou fogo na lenha de uma discussão que está totalmente pacificada, não tem ninguém defendendo golpe militar no Brasil. E o Rodrigo Pacheco falou como se isso estivesse acontecendo. Aí acontecem coincidências de o presidente Bolsonaro ter reunião com os chefes militares, que é muito normal isso acontecer, porque ele é o comandante em chefe das Forças Armadas, e coincide também de haver uma reunião do Luiz Fux com o comandante do Exército, Paulo Sérgio Nogueira, ministro da Defesa, ex-comandante do Exército e agora ministro da Defesa, que também não tem nada de conspiratório, não tem por que ter. Então, estamos exagerando, estamos vendo aí um noticiário espetaculoso sobre um espetáculo que não vai acontecer. Piperno, o presidente do Senado reitera, inclusive, que as declarações feitas em relação à democracia são anomalias graves que devem ser contidas, e a nota do Senado Federal e do Supremo Tribunal Federal diz que os dois conversaram justamente sobre isso. Boa tarde, Paulo, colegas. Paulo, a redemocratização do Brasil começou em 1985, né? O primeiro presidente dessa nova safra, então, foi o presidente Sarney. Eu confesso para você, olha, já passamos por Sarney, Collor, Itamar, né, Fernando Henrique, Lula, Dilma, Temer. Então, passamos por momentos muito complicados, 2 processos de impeachment, né? Presidentes Collor e Dilma afastados. E mesmo assim, Paulo, em momento algum, eu me lembro da gente ter presenciado tantas conversas, tantos boatos e tantas articulações tendo como ponto central a possibilidade de uma, digamos, uma solução institucional pouco ortodoxa, para não dizer golpe mesmo, né? É incrível como toda hora esse tema passou a fazer parte do noticiário. Então, isso não acontece por acaso, isso não brotou, não é? Ou então algo que jorrou de algum lugar e foi parar, enfim, em Brasília a ponto de incomodar todo mundo. Não, há sim suspeitas muito sérias por parte de muitos dos atores políticos responsáveis. Ah, é mentira, porque vão dizer que não sei o quê, que, enfim, que o presidente sempre andou dentro das 4 linhas. Não sei, eu tenho muitas suspeitas. Aliás, o próprio presidente da República me deu pelo menos uma suspeita, me deixou uma suspeita imensa. Logo depois dos atos aqui de 7 de setembro, que ele chamou o ministro do Supremo de canalha, depois veio a carta do Temer, houve lá um cachimbo da paz. Só que poucos dias depois, não vamos esquecer, o presidente concedeu uma entrevista para a revista Veja, em que ele fala o seguinte: olha, eu nunca pensei em jogar fora das 4 linhas, mas teve gente próxima a mim que tentou me incentivar a isso. E até hoje eu continuo muito curioso para saber quais foram esses elementos próximos ao presidente que tentaram, então, impulsioná-lo para essa atitude mais radical. Agora, o que o Fux e o Rodrigo Pacheco fazem, e certamente outros personagens políticos, inclusive o ministro da Defesa, me parece um homem íntegro, é exatamente conversar para tentar esfriar a temperatura política. Até porque o mandato de Fux como presidente do STF, ele termina em 4 meses. Fux precisa também deixar algum tipo de legado, porque ele vai sair 1 mês antes das eleições, até um pouco menos que isso. E o Rodrigo Pacheco, político, mineiro,
que ouve muito, sabe que alguns ruídos, alguns sons estranhos estão chegando até ele. Constantino, coincidências ou não, aí eu quero uma análise sua, o TSE recuou do convite feito à União Europeia para que fosse observadora das eleições aqui no país, né? Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos. Porque o Itamaraty não acompanhou esse papelão ridículo do TSE, né? Parece que está tratando o Brasil como se fosse uma Venezuela, um país lulista, né? Que já sofreu um golpe. Então, tudo isso era um circo, né? Quer dizer, precisa de observadores internacionais para validar a nossa eleição. Só que tem uma coisa, não adianta botar aqui o Papa, porque o sistema é opaco. Falta transparência, só tem Butão, Bangladesh e Brasil com essa urna totalmente fechada, né? O Barroso é um iluminista, né? Gosta muito da França, como toda a nossa imprensa esquerdista, adora a Revolução Francesa e tudo, e deveriam olhar como é que foi a eleição na França, foi com papel. Então, veja, o Rodrigo Pacheco está sendo demagogo, ele tem agido dessa maneira, né, boicotando o governo, ele ia ser candidato de oposição, né, então ele está fazendo esse papelão dele. O Marco toca num ponto muito importante desse ativismo e desses palestrantes supremos, né, porque nós tivemos hoje mesmo o vazamento de uma decisão, um rascunho de uma decisão que vai reverter a Roe versus Wade, né, de 73 aqui nos Estados Unidos, e tivemos acesso ao voto do Samuel Alito, que é uma espécie de herdeiro do Scalia, esse sim, um grande juiz originalista, e é um primor a defesa que ele faz ali da revogação da Roe versus Wade. E não tem nada a ver com aborto, não. O brasileiro não entende nada disso. Tem a ver com federalismo, tem a ver com ativismo judicial, uma decisão equivocada, frágil, que usurpou poderes dos estados que são mais perto, mais próximos do povo, como queriam os pais fundadores, para acabar impondo uma visão de cima para baixo, né? E isso é muito anti-americano e anti-republicano. Então é disso que se trata. E esses ministros supremos deveriam se inspirar mais no Justice da Suprema Corte americana, que não ficam falando e dando entrevista o tempo todo e fazendo atos políticos com tanta frequência. Então, veja, a questão das urnas, Paulo, não vai ser dirimida com um encontrinho, com um discursinho de presidente do Senado ou presidente do Supremo. E nem mesmo com postura do presidente da República. Eu já disse isso antes aqui. O presidente é um só. O Brasil tem mais de 200 milhões de cidadãos. E esses, em boa parte, como já vimos em algumas pesquisas, desconfiam de um processo que é totalmente opaco. Veja, de novo, essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, né, de exigir da polícia o inquérito mais minucioso, tudo. A polícia já deu o seu parecer, e aquele inquérito que o presidente tornou público não era sigiloso. Isso é outra fake news. Será que o TSE vai punir a fake news do próprio Alexandre de Moraes? Então, o processo não era sigiloso. Ele entrou em sigilo depois. Agora, em vez de apurar o hacker que entrou no sistema, está todo mundo preocupado em atirar no mensageiro, que foi o deputado Felipe Barros e o presidente Bolsonaro na Jovem Pan, trazendo isso à tona. Então, veja, está tudo errado. Está tudo errado. É um esforço muito grande de mascarar a situação e calar o povo, né? É o povo que tem que confiar no sistema. Sistema eleitoral transparente é aquele que o povo confia. Não adianta você duplicar o cabo de força, abrir a urna numa universidade e chamar até mesmo um exército para olhar de longe, porque isso não vai acalmar o povo. E o povo está vendo o seguinte, tem um larápio, tem um ladrão aí do Foro de São Paulo que é comunista e radical, que é o líder nas pesquisas, só que ele não tem povo. Ele não consegue colocar meia dúzia de pessoas nas ruas. Então é óbvio que se esse sujeito ganhar com uma certa folga, é óbvio que a turma toda vai desconfiar e com razão. Aqui é análise, não estou incitando nenhuma reação não, mas a análise é a seguinte, uma boa parcela da população brasileira vai ficar bastante revoltada se isso acontecer. Fala, Marco. Eu ainda, na esteira do que o Constantino falou agora há pouco, é impressionante. Eu já perdi a conta de quantos debates eu fiz com o Piperno e toda hora ele fala em transgressão das 4 linhas constitucionais do presidente, mas ele nunca falou do Supremo. E a gente reiteradamente viu o Supremo violar a literalidade do texto constitucional. Só que sempre quando é com outro poder, ou o Legislativo ou o Supremo, o que ele fala para mim é: não, veja bem, não é bem assim, é uma leitura. Então, toda hora, o Piperno fica brincando com essa noção de ameaça hipotética do presidente, ouvir falar, tem alguém do lado dele que pode ameaçar a democracia. E, na verdade, a gente está vendo reiteradamente o avanço sistemático do Supremo sobre os poderes e as competências do Poder Executivo e do Legislativo. Só que ele não fala nada sobre isso, do alto da sua torre de marfim. Fala, Piperno.
Não, em relação a isso, eu não vou perder meu tempo, porque isso isso é um factual, isso é uma lógica. O Supremo, é como se o Supremo não estivesse cumprindo a lei. Agora, eu fiquei assim, cheio de dúvidas em relação a uma série de coisas que o Constantino disse, principalmente nessa parte final. Posso fazer uma pergunta para o Rodrigo Constantino? Fica à vontade. Nós estávamos com saudade um do outro, afinal de contas, 10 dias aí de distância, praticamente. Foi uma semana só. Uma semana. Não, é porque teve um final de semana com o outro e tal, 5 dias úteis e mais 2 finais de semana. Mas, enfim, Constantino, me diga uma coisa, só uma dúvida aqui. Se por acaso, vamos lá, imaginando hipoteticamente que o Lula vença a eleição, e aí uma turba de bolsonaristas aí proteste contra isso, acabe de certa forma replicando aqui o que aconteceu no 6 de janeiro lá no Capitólio. Você condenaria esses manifestantes ou você daria razão a essa tentativa, então, por exemplo, de impedir posse de um presidente eleito? Piperno, eu não vou fugir da sua pergunta, não, mas eu vou pontuar aquilo que o Marco já pontuou. É muito engraçado que você está sempre no campo das hipóteses. Enquanto que tem o Supremo atropelando a Constituição e agindo como oposição política ao presidente, e isso não te incomoda, porque o alvo é Bolsonaro. Isso é muito grave. O Supremo já atuou como oposição política a outros presidentes. Qualquer coisa que o Supremo decidir é a Constituição. Você já deu esse parecer aqui absurdo, esdrúxulo, de Constituição viva, e é o que a cabeça do Barroso decidir. Isso é temerário. Agora, vamos lá responder sem titubear e sem rodopiar. É óbvio que eu condenaria, como 99% dos republicanos e conservadores americanos condenaram o 6 de janeiro, inclusive o Trump, que nunca incitou aquilo e nunca disse que era para fazer aquilo. Então, veja, eu estou fazendo uma... Ele nunca disse. Ele falou, vamos marchar pacificamente para o Capitólio. Ele nunca incitou invasão. E tem coisas suspeitas ali, né, que facilitaram uma certa invasão. Mas o ponto não é esse. O ponto às 6 horas, 7 horas lá no celular dele que sumiram, né? Se querem entornar o caldo, se querem provocar algum tipo de convulsão social ou até guerra civil no Brasil para validar a narrativa toda que sustenta o golpismo do Supremo, da oposição e da mídia, aí vão acabar conseguindo. Porque, veja, se o Lula tiver até outubro botando 6 pessoas na rua com a Daniela Mercury cantando para as moscas, e as pesquisas insistirem que ele é o favorito e ele ganhar com 52% dos votos, ô Piperno, até você vai ruborizar um pouquinho quando falar que foi legítimo. Então, veja, é a população que não está confiando nesse sistema todo. Tá vendo a ação dos agentes. Constantino, desculpa, só uma coisa em relação a essa parte final que o Constantino disse. Quero dizer para você o seguinte, Constantino, você que mora aí nos Estados Unidos, obviamente, teve condição de observar esse fenômeno muito melhor do que nós aqui. Você também viu... Não é isso, não. Você viu, por exemplo, na campanha de 2020, Trump também, né, levava muito mais público. Mas quem disse que o Biden ganhou? Oi? Quem disse que o Biden ganhou? O sistema aqui foi totalmente esquisito. Mas agora aí, dezenas de milhões de eleitores por correio, Piperno. Veja, Piperno, o Biden é o presidente, segundo você e as urnas, o Biden é o presidente mais popular da história americana. Não, eu não disse que ele é o mais popular. E a gente está vendo isso. Eu não disse mas ele o número de votos ele é. Piperno e Constantino. O número de votos ele é. Se vocês puderem me dar um minutinho aqui. Eu nunca disse que ele é o mais popular. Deixa eu colocar um pouquinho de uma tentativa de tranquilidade. 7 milhões de votos a mais que o Trump. Só um minutinho. Só um minuto. Vocês vão poder falar. Nós só vamos agora para Brasília, porque nesse exato momento o presidente da Câmara dos Deputados Federais, Arthur Lira, fala justamente sobre essa possibilidade de tranquilidade entre os poderes e a reunião de Fux com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, na tela da Jovem Pan. Temos uma preocupação, eu nunca deixei de dizer isso, com os hospitais filantrópicos, com os hospitais públicos, que talvez não suportem o piso, que talvez tenhamos demissão, mas me comprometi em pautar no dia 4. Estamos ontem o dia todo, hoje o dia todo e amanhã até a hora da votação discutindo com vários parlamentares, com a Comissão Mista de Orçamento, com o Ministério da Economia, o governo está também na discussão, empresários do setor privado, empresários do setor filantrópico, todos que estão envolvidos nessa causa, além de todos os corenes nacionais ou regionais, para que a gente encontre um bom termo. E o plenário vai votar. Não é? Agora, se vai votar o texto que veio do Senado, se vai sofrer emenda, a vontade soberana do plenário vai prevalecer, mas a votação será amanhã. Hoje o presidente Lula estou durante e não só isso,
Não, você está errado. Ele já falou, já é a terceira ou quarta vez do presidente da Câmara. Mas você está assim, está economizando nas críticas do presidente Lula a mim. Bom, das outras vezes eu me comportei eticamente como um presidente de poder que respeita ex-presidentes de poder, principalmente o poder executivo, ex-presidente da República. O presidente Lula, ele vem cometendo os atos falhos o tempo todo. Não é só comigo, não. Porque ele me comparar, dizendo que eu sou poderoso, ao imperador do Japão, ele comete um ato falho da política mundial muito grave. Ele bateu, foi no primeiro-ministro do Japão, que é quem tem o poder lá, porque o imperador lá não manda em nada. Então ele comparar a minha presidência, que os deputados do PT podem falar sobre ela, o presidente Lula não tem o que falar sobre o deputado Arthur Lira, porque ele não me conhece, nunca conversou comigo, nunca tomou um café, eu nunca bati um papo, nunca tive o prazer ou desprazer de estar com ele. Então, eu não costumo falar de quem eu não conheço e emitir juízo sobre pessoas que eu não conversei. Falar sobre semipresidencialismo é uma grosseria, é desinformação. Ele não pode querer pautar, antes de ser eleito ou não, o que é que esse Congresso vai debater. Todos vocês estão calejados de saber, nós queremos uma proposta de debate e uma comissão que está formada para debater um assunto para implementação em 2030, se for aprovado. Então eu posso até ser comparado ao imperador, mas nunca a um ditador. Eu não tenho projeto de longo prazo. Meu mandato como presidente encerra-se em fevereiro do ano que vem. Eu tenho a possibilidade de me reeleger juridicamente, constitucionalmente. Se vou ser ou não é outra coisa. Mas falar de semipresidencialismo como golpe é, no mínimo, desconhecimento ou má informação. Falar de mim sem conhecer é má fé. Me comparar ao presidente, ao imperador do Japão, é não conhecer a política mundial. Quem manda no Japão é o primeiro-ministro. E o Lula eu não conheço pessoalmente, mas eu conheço muitos deputados do PT, convivo com muitos deputados e deputadas do PT, que podem fazer uma leitura rasa de como a presidência da Câmara se comporta. O orçamento, mais aberto do que ele está sendo disponibilizado para todos vocês. Foi uma série de evoluções entre 19 e 21. Não me canso de falar sobre isso com muita altivez, porque não é para ser escondido, é para ser criticado, é para ser corrigido. Mas dizer que o Congresso não pode legislar sobre orçamento, só quem vem com a intenção de fazer ditadura no Brasil. Só quem vem atrás de fazer sistemas totalitários no Brasil. Congresso são 513 parlamentares deputados e 81 senadores, que conhecem muito mais o Brasil do que cada ministro indicado no governo do PT ou indicado no governo de reeleito do presidente Bolsonaro. Isso é claro nessa negociação. Nós demos altivez ao parlamentar de sair das filas de espera, de estar paniguando, de estar se humilhando nas salas de espera de ministérios para discutir o que é seu estado e o que é que o seu município precisa. Se tiver erros, vamos corrigi-los, vamos bater, vamos criticar, vamos para cima, vamos averiguar. Mas dizer que o Congresso não pode legislar sobre orçamento, isso aí é desinformação, é de quem está anos-luz atrás da modernidade dos tempos de 2022. Nós estamos acompanhando ao vivo a coletiva de imprensa do presidente da Câmara dos Deputados Federais, Arthur Lira, que colocou justamente a discussão com o Lula abertamente e publicamente. Só para contextualizar quem nos acompanha aqui na Jovem Pan News, nós entramos ao vivo aqui na coletiva do deputado Arthur Lira, bem no momento em que ele respondia ao ex-presidente Lula, justamente pelo fato de Lula hoje ter dito que Lira quer ser um imperador do Japão, tentando implementar no Brasil o semipresidencialismo. Eu já trago aqui para a discussão do nosso time, afinal de contas, o Lula está mirando no presidente da Câmara dos Deputados Federais. Isso é estratégico, Piperno? Olha, Paulo, o presidente Lira, veja, primeiro que Alagoas vai ter uma eleição indireta agora, né? E o grupo do Lira se opõe ao grupo do Renan Calheiros. O Lira é mais alinhado com o presidente Bolsonaro, o Renan Calheiros é próximo do Lula. Então é claro que isso também respinga na política local. Agora, de fato, o presidente Arthur Lira há muito tempo defende essa ideia de se debater a questão do semipresidencialismo. E é claro que isso incomoda muita gente, e entre esses personagens o ex-presidente Lula. E aí, Serrão?
O equivocado Lula está batendo no Lira para acertar no Bolsonaro. É lógico que é isso, né? Só que a cada fala de Lula vai ficando clara a sua postura gagá como democrata. Ele está perdendo a linha. Ele tem feito discursos que mostram um lado autoritário que acho que nem a Petelândia conhecia do Lula. Está muito esquisito o que ele está falando. Ou ele não vai bem da cabeça, ou ele anda bebendo demais para falar tanta besteira. Mas está uma sequência gigantesca. Se a gente pegar o que ele falou ultimamente, é assustador. Ele não consegue ser presidente de mais nada, de coisa nenhuma. Não tem condição de liderar nada, a não ser um projeto autoritário. Então, esse ataque que ele fez ao presidente Lira é uma estupidez. Igualzinho. Tá parecendo, o Lula está competindo com o Supremo Tribunal Federal, alguns ministros que estão falando além do que deveriam. Esse é um erro. Estão botando muito fogo quando deveriam agir como bombeiros, como mediadores, pacificadores da nação. Isso não é bom. Lula claramente sabe que ele não vence essa eleição e agora ele parte para a ignorância, sabendo que vai perder, joga na destruição. É isso, é o jogo do PT. Marco, explica um pouquinho dessa estratégia do Lula em relação a esse embate público com o Arthur Lira. Ele tem a ganhar, a perder com isso? Olha, Paulo, eu acho que o Lula está fazendo aí um caso forte para ser declarado incapaz. É incapacidade civil isso daí, não é possível. Eu estava conversando genuinamente, Piperno, estou falando para você, juro por Deus, conversando com colegas de profissão, com amigos no ambiente social. Eu juro, isso daí é conversa que eu tenho todos os dias. Eu não consigo compreender a estratégia do Lula. O discurso está radicalizado demais. Ele já fez coisa que nas outras campanhas não acontecia, que foi falar dos policiais, ele equiparou o policial, ele desumanizou o policial. Ele desumanizou o policial, falou que o policial não é gente. Aí foi lá, se retratou e falou, não, mas eles cometem muitos erros também, muitos cometem muitos erros. E muitos fazem o seu trabalho, são trabalhadores. Quer dizer, nem na retratação ele está acertando, ele está totalmente despirocado. Agora, eu não sei se isso tem a ver com senilidade, no caso dele específico, se isso envolve algum tipo de degradação psíquica, mental dele. Ele está realmente indo para um lado aí de radicalismo por voltar à sua essência, né? Que era aquela essência do Lula da década de 90, começo da década de 90. Mas eu entendo que ele tem se mostrado muito mais à vontade, ele tem mostrado muito mais a sua natureza de uma esquerda que não é moderada, não, é bem imoderada. E eu acho que isso para o debate público é até positivo, porque a gente consegue enxergar de fato que ele não tem apreço pelas figuras que antes ele fazia, aquele jogo de cena, jogava de maneira hipócrita, usava essa hipocrisia para convencer as pessoas de que ele era aquele senhorzinho paz e amor. Agora a gente está vendo que não, é discurso de militante mesmo para colocar bolos no Ministério da Habitação. Muito bem, vamos colocar, produção, o presidente da Câmara dos Deputados está falando sobre liberdade de expressão agora, certo? Vamos ouvir mais um pouquinho, por favor. Talvez a turma ache que seja relevante discutir essa matéria com serenidade, texto claro, no possível, porque a pior pergunta para todos é o que é fake news. Defina o que é fake news num texto de lei, né? Então as pessoas acham uma coisa de um, acham uma coisa de outro, pensam diferente sobre determinados fatos, mas os excessos a gente tinha que modular para que tivéssemos um mínimo de tranquilidade nas redes sociais, porque vão ferver e todos nós sabemos disso. News, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, concede neste momento uma entrevista coletiva em Brasília e diz com todas as letras que é favorável sim a algum tipo de regulamentação nas redes sociais para que os ânimos se esfriem, a coisa venha a se acalmar. Vamos continuar ouvindo a próxima pergunta, por favor. Não tem que dar freios ou acelerar. A Constituição, ela prevê indulto ou graça, né? Então, você falar que o ato do presidente da República é inconstitucional são pareceres, né? Então, está lá na Constituição, está previsto, foi executado. Se o Congresso quiser mudar, é isso que eu quero dizer, ele tem a liberdade e a prerrogativa de apresentar alteração constitucional. Então, o que não dá para falar, desculpe lhe interrompendo, você nem terminou sua pergunta, mas eu entendo que seja isso, é sobre hipótese.
Se o Congresso, se o Senado apresentar, se for aprovado, se vier assim, como é que a Câmara vai fazer? É difícil, porque eu só tenho autorização para falar aqui do que vai acontecer naquele plenário depois que eu ouço os líderes e eles ouvem as bancadas para a gente ter um posicionamento claro. Falar sobre hipótese, sobre fato pretérito, futuro, é muito complicado. Então, eu só peço o devido cuidado para não emitir uma determinada opinião e fazer juízo de valor sobre uma coisa que não está ainda na nossa realidade. Como é que eu posso? Eu estou falando justamente isso, né? Eu não posso tolher como presidente, e não faria nunca, qualquer manifestação. Por exemplo, tem aí uma discussão de um projeto de anistia. Eu também não posso tolher um projeto de anistia. Nesse exato momento, o presidente da Câmara fala a respeito da constitucionalidade do decreto de graça feito pelo presidente da República, o deputado Daniel Silveira. Mas antes, vou querer puxar desse ponto, Constantino. Ele fala claramente da necessidade de algum tipo de regulamentação das redes sociais. Eu quero uma análise sua sobre essa fala do Lira. Paulo, tem muita gente que concorda com ele, tem gente boa, que eu digo, não a turma da esquerda que é censura, isso está claro para todo mundo, mas tem gente boa que acha que tem que ter algum tipo de regulação, porque senão vai ser preenchido o vácuo pelo próprio ativismo supremo, por exemplo. Eu entendo essa preocupação, mas não é porque existe um provável erro que virá do Supremo que tem que cometer um erro o próprio Congresso. Veja, a nossa Constituição já lida com esse assunto. Já tem previsão de punição para crimes contra a honra, injúria, difamação, calúnia. Agora, definir o que é fake news, quem é que vai ser o Ministério da Verdade? Isso é assustador. Isso é coisa de distopia totalitária. Nós não podemos compactuar com isso. Eu acho muito perigoso. E o Joe Biden, que está tão senil quanto o Lula, está disputando para ver quem é mais senil, está querendo ir pela mesma linha aqui nos Estados Unidos. E um adendo. Posso só fazer uma observação, Costa? Sim. A fala do Lira, a gente ouviu bem a fala dele aqui, ele justamente coloca em discussão essa questão do que são fake news, ou seja, ele diz que não é possível a gente enquadrar isso em algum tipo de crime, mas ele deixa claro que há necessidade de se baixar os ânimos das redes sociais. Mas o que eu queria que vocês explicassem a todos nós, a mim, a quem nos assiste, é o que é baixar os ânimos das redes sociais? Traduzam. Eu traduzo na língua da turma do sistema, né, do establishment, da imprensa quase toda, significa um ambiente controlado onde a direita não tem voz. É disso que se trata, né? Então, veja, por que eles odeiam tanto o Elon Musk? Por que todo mundo começou a falar, até o Barroso, né, no perigo da liberdade de expressão ilimitada, como se fosse o caso, não é o caso, né? Porque eles querem um ambiente higienizado, eles querem um ambiente administrado por progressistas, iluministas, como eles, né? Então, nesse ambiente, realmente, né, discurso de ódio vai ser tudo aquilo que é crítica ao Supremo Tribunal Federal, enquanto que desejar esfregar o rosto do presidente Bolsonaro ou Trump no asfalto quente é liberdade de expressão. O duplo padrão salta aos olhos, essa turma quer controlar, é censura com o uso de eufemismos. Antes do VAR, por favor, do Serrão, Paulo, eu vou usar um VAR para o Piperno. Piperno, por enquanto, eu só você está promovendo fake news em rede nacional. E vamos escancarar aqui. Eu fui dar uma olhada, porque eu já sabia da informação, mas né, eu duplo checo minhas informações, né? O Piperno insinuou que o 6 de janeiro nos Estados Unidos gerou 6 mortes em decorrência da manifestação. Sim. 2 mortes de causa natural, causas naturais, então o manifestante teve um ataque do coração, morreu. Outra de intoxicação de anfetamina, ou seja, teve um problema com droga, pessoal com problema com droga. Teve um policial que morreu de causa natural também. Teve um manifestante que morreu com um tiro na cabeça. Esse foi um tiro na cabeça da Polícia Legislativa do Congresso americano. Levou um balaço na cabeça, uma menina. Morreu na hora, né? Foi isso. E teve outra pessoa que morreu sem nenhum tipo de atrelamento à manifestação também, causa natural. Tá lá no bolo total. Então, o que ele está insinuando aqui, a fake news é essa, escancarada, em rede nacional. Ele está insinuando que você, eu, né, a gente foi protestar e nós geramos as mortes. Aí você vai ver, não, nenhum fato atrelado à morte. O que aconteceu com relação à manifestação? O que aconteceu foi, uma manifestante levou um tiro de um policial da Polícia Legislativa do Congresso americano e ela morreu em decorrência disso, inclusive. Não foi um manifestante que matou um policial, foi o contrário.
Então, só para restabelecer os fatos e a narrativa falsa da esquerda. 16 meses depois, depois de 16 meses, ele se deu o trabalho de procurar alguma coisa. Não, já sabia ele disso. passou. Enfim, o fato é o seguinte: essas 5 pessoas estavam lá e pessoas, por exemplo, no meio de uma multidão, sofrem um ataque cardíaco no meio lá de uma manifestação. Mas você está insinuando que morreu em virtude da manifestação. Ele está lá na manifestação tentando derrubar um governo e aí no meio lá da confusão ele tem um ataque cardíaco. Com as velhinhas com a bandeirinha dos Estados Unidos.